Porco que tá falando, matéria da ESPN. Vasco deve mais de 87 milhões de reais a 21 clubes brasileiros, incluindo alguns até conhecidos: Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Santos. Enfim, dá pra fazer um campeonato com o número de clubes aqui que eles estão devendo. Aí você fala assim: ah, Neto, mas o Vasco tá se ferrando, né? O Vasco tá se ferrando porque... Nação flamenguista, né? Cada dia que passa a situação do Vasco mais se complica, né? O Vasco que transformou numa SAF, todo mundo não, os vascaínos acharam que ia ser mil maravilhas, né? Mas quando na verdade, quem entendia um pouco de futebol sabe que SAF não é bem assim, né? SAF você pode dar certo e pode fechar o clube, né? Pois é, como assim? Pois é, o Vasco já encaminhou, né? Primeiro transformou-se em SAF, não deu certo. Agora, recuperação judicial, né? Se ia acontecer algumas cláusulas ser quebrada, o clube pode ser repassado para os fornecedores, né? Para os credores, e pode abrir falência e fechar, pessoal. Isso mesmo. Infelizmente é isso mesmo. Mas é só o Vasco? Não, pessoal. Tem muitos clubes aqui no futebol brasileiro, né? Você está acompanhando o caso de Thiago Maia, né? Os clubes contratam, não pagam, vão no mercado, não pagam, sai contratando a torta e a direita e ninguém resolve nada. O Flamengo entrou aí com um órgão, né, que se diz, né, que vai resolver a situação desde o ano passado, não resolveram nada. E é o futebol brasileiro, né? É como o canal Opina Porco aí trouxe as informações, né? Segundo as informações, tem uma bolha aí que vai estourar no futebol brasileiro e pode fechar vários clubes, né? Vamos acompanhar as reações aí, créditos do vídeo do canal Opina Porco, link na descrição. Vamos ver o que foi que ele falou no final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Uma vergonha, é um escárnio o que acontece no nosso futebol brasileiro. Clubes devendo estádios de futebol, clubes devendo direitos de imagem, devendo salários, e mesmo assim continuam tendo crédito para comprarem jogadores caros e gastarem cada vez mais. E as nossas confederações, as nossas autoridades, elas simplesmente negligenciam o futebol brasileiro dessa forma. Diante das recentes notícias sobre atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024, por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluído um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Essa foi a nota do Flamengo em relação a essa situação vergonhosa que é o nosso futebol. E o seguinte, meus amigos, existe uma bolha financeira que está prestes a estourar no futebol brasileiro. E isso quem está falando não é o Opina Porco. São economistas, contadores especializados no mercado esportivo. E uma hora a casa vai cair. Infelizmente vai levar muita gente junto que às vezes não tem nada a ver com isso. Hoje, os clubes que devem ao Cuiabá somam-se 34 milhões de reais. 34 milhões de reais para uma equipe como o Cuiabá compromete muito a saúde financeira dessa equipe. Prejudica demais. Talvez 34 milhões para clubes como Palmeiras, Flamengo. Ainda é muita grana, tá? Mas essas equipes, elas conseguem coexistir com essa dívida. Agora, equipes, por exemplo, como o Cuiabá,
vão comprometendo o seu caixa, a sua folha salarial, a sua saúde financeira e a busca por uma competitividade maior e uma estrutura melhor. É um absurdo que em 2025 os contratos de transferência de jogadores, de venda e compra de atletas sejam tão amadores e ultrapassados a ponto de que as autoridades legais não olhem para isso. Isso é um escárnio. Isso mostra como o nosso futebol está ultrapassado. Isso mostra a falta de vontade das autoridades que são responsáveis por regularizar isso. Todos sendo coniventes com esse circo que acontece no Brasil com as dívidas envolvendo clubes de futebol. Recuperações judiciais, é o regime de conselho da PQP e tudo termina em pizza. As coisas andam e simplesmente não vão para lugar algum. E toda vez a gente vem aqui, a gente se posiciona, os dirigentes, como dirigentes do Palmeiras, o próprio dirigente do Flamengo já se posicionou várias e várias vezes e não é de hoje. O Landim já se posicionava sobre isso também. E simplesmente ninguém é escutado. Os times que honram seus compromissos, os times que estão com a folha salarial em dia, os times que têm a responsabilidade financeira nas suas negociações, não se envolvem em loucuras. Eles simplesmente ficam a ver navios por pessoas que se dizem autoridades e permitem, na canetada, com que essa patifaria, com que essa palhaçada continue acontecendo dentro do nosso país. São equipes onde são os amigos do rei que vão lá, utilizam mecanismos públicos e aí a conta quem paga é a população. Ou vocês acham que os juros lá daquele estádio enorme em Itaquera, em São Paulo, tá indo para casa deles, tá indo para casa do presidente, do diretor, das pessoas responsáveis que fizeram isso, tá indo para casa de juízes? Não. Ele tá indo pro seu financiamento. Ele tá indo para a taxa que você paga quando você vai financiar o seu imóvel, quando você vai financiar um automóvel, quando você vai financiar um seguro-saúde. É para lá que ele vai. Desconta-se na população o esgoto inteiro que eles derramam em cima da gente. E tem a cara de pau ainda de aparecer na TV. Tem a cara de pau ainda de contratar jogadores muito, mas muito além daquilo que eles podem pagar. E o que mais me admira é mais de 40 milhões de torcedores baterem palma ainda para essa patifaria, onde eles mesmos estão sendo iludibriados. Você torcer pelo seu clube é uma coisa, você ser irresponsável socialmente é outra, completamente diferente. Você ser conivente com a palhaçada que acontece dentro do futebol brasileiro é muito diferente. Porque se amanhã o Palmeiras entrar numa dívida e utilizar um banco público para cobrir isso e continuar ainda com essa dívida ativa, vocês podem ter certeza que eu vou ser a primeira pessoa a me posicionar aqui contra. E isso não é uma questão de clubismo, isso não é uma questão de rivalidade. Eu não tô com a camisa de ninguém aqui hoje. Isso é uma questão de responsabilidade social. Cadê as campanhas? Né, tá mais do que certo, né, pessoal? Isso aí acontece, eu vou citar o clube, Corinthians, né? Corinthians é esse clube. Fazem campanhas contra Gramado, mas cadê as campanhas contra esse absurdo, contra esse abuso que acontece aqui? São muito bons para falar do gramado, são muito bons para fazer campanha contra o horário do jogo, não é, São Paulo? Vocês não vivem enchendo o saco do Palmeiras toda vez com esse chororô desgraçado que vocês fazem? Campanha para pagar em dia, campanha contra os devedores, campanha contra a irresponsabilidade financeira e social vocês não fazem. E as autoridades brasileiras compactuam com isso. Quando não tomam nenhuma atitude para tomar as rédeas do negócio. Já era para equipes aí, ó, estarem na Série B de tanta dívida que tem. Mas não, arrumam mecanismos e mecanismos, entre aspas, legais, para ir jogando a sujeira mais para frente e empurrando ela para debaixo do tapete. Só que o esgoto é depositado aqui, em mim, em você. Sabe quando você sai na rua da sua casa e a infraestrutura tá um lixo? Sabe quando você vai utilizar um serviço público e a estrutura tá um lixo?
esses mesmos que compactuam com dívidas bilionárias de clubes brasileiros são os que regem as nossas leis. É aqueles que a gente vota e coloca no poder. Para quem acha que o futebol está separado da política brasileira, está muito enganado. Ele é reflexo direto da política brasileira, porque eles estão compactuando com isso. Então, muita atenção. Abram os olhos de vocês. Não sejam iludibriados por palavras bonitas, por jogadores tirando foto na periferia, porque eles vão lá, cheio de seguranças, tiram fotos 10 minutos na periferia, fazem filmagens, tudo lindo, maravilhoso, e depois eles se escondem nos seus condomínios com segurança particular. Acordem! Acordem! A gente não pode continuar permitindo esse pão e circo que acontece no nosso país. E isso não é uma mensagem só do futebol. Isso é uma mensagem geral. Isso é uma mensagem social. Eu não tô com a camisa do Palmeiras aqui hoje. E ó, só pra vocês entenderem o que eu estou falando. A gente tem uma matéria aqui da ESPN, tá? Não é o Opina Porco que tá falando. Matéria da ESPN. Vasco deve mais de 87 milhões de reais a 21 clubes brasileiros, incluindo alguns até conhecidos: Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Santos. Enfim, dá pra fazer um campeonato com o número de clubes aqui que eles estão devendo. Aí você fala assim: ah, Neto, mas o Vasco tá se ferrando, né? O Vasco tá se ferrando porque eles não têm ninguém de toga por trás. Porque se aparecer alguém de toga para proteger eles, daqui a pouco, meu amigo, eles vão estar trazendo CR7. É igual o de Itaquera lá. Se os caras anunciar amanhã que vão trazer o CR7, eu não duvido nada. Porque ali é capaz de tudo, né? Ali tá tudo certo. Ali pode tudo. Absurdo também foi o São Paulo. O São Paulo Futebol Clube está boicotando o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol. Conselho Técnico, ele se reúne antes de partidas. Pessoal, especialistas fazem alerta aí, né? A bolha financeira pode estourar aí no futebol brasileiro, né? Pois é, tem muitos clubes aí, é como o Neto aí do canal Opina Pouco falou, né? Foi bem sincero e bem realista, né? Clubes que a gente não entende, devendo a Deus e o mundo, a gente pode dizer assim, vai no mercado e traz jogadores, né, consagrados, né? E a gente vinha alertando. Muitos torcedores passam a mão na cabeça, acha isso aí bonito, né? É o seu time ter um jogador caro, né? Jogador famoso. Acha que a SAF vai vir e vai resolver a qualquer momento, quando a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Que diga os vascaínos, né? Eu sempre tô tocando aqui no assunto do Vasco, por quê? Porque o Vasco tá à beira da falência, pessoal. A realidade é essa, né? Se transformou em SAF, não deu certo. Aí agora abriu recuperação judicial. O próximo passo é não dar certo. Recuperação judicial. Para recuperação judicial você tem que cumprir algumas cláusulas, né? E a gente sabe que o Vasco não vai cumprir. Depois o clube vai ser passado para credores. Depois falência. Mas não é só o Vasco não, né? É como aí o canal do Opina Pouco falou, que tem especialista aí falando sobre esse assunto, né? Corinthians é outro clube, né? O Corinthians não abriu falência ainda. A gente pode dizer falência, mas não abriu recuperação judicial ainda porque tem muita gente ali por trás, né? Como o canal Opina Pouco falou, se você não tiver ninguém por trás, a dificuldade é maior, né? E o Corinthians tem, né? Tem um estádio que não paga, dívida bilionária que não paga, 3 bilhões, mas está no mercado, né? Está no mercado trazendo os melhores jogadores. Ele falou aí, o Cuiabá. O Corinthians foi lá, trouxe o jogador do Cuiabá, não pagou, reforçou seu time e tirou o jogador de um clube onde era muito importante naquela ocasião, né?
Aí muitos se perguntam, por que não um fair play financeiro? Você acha que Duílio, Pedrinho, o dono do Atlético Mineiro, que apesar de ser SAF, eles não vão querer fair play financeiro, né? E outros clubes, né? Tem muito clube aí que não vai querer o fair play financeiro. Então, sem sombra de dúvida, eu sei que tem muito torcedor aí vascaíno que tá preocupado e tá com razão. E o próximo passo do Vasco da Gama é falência. Isso pode durar 10, 20 anos, mas vai acontecer, né? Vai acontecer, porque o Vasco não tem ninguém por trás envolvendo, né? As dívidas só aparecendo, a situação só complicando. Então a tendência é que abra falência, né? Mas é como o Neto falou aí, pessoal. Acho que o futebol brasileiro precisa de uma reestruturação, né? Tem alguns clubes que já estão adaptados para isso, tem. Palmeiras, Flamengo, alguns clubes, né? Que Fortaleza. Claro, se a gente for procurar, a gente vai achar alguns clubes, né? Tem muitos que não querem, né? Não querem passar por isso porque vai passar aí 10 a 15 anos sofrendo, brigando por rebaixamento, talvez até numa segunda divisão, né? E eles não querem isso, né? Você viu o caso aí do Internacional, né? E achou, o Internacional comprou o Thiago Maia, não pagou o Flamengo, vendeu ao Santos ganhando, mas achou quem tá errado é o Flamengo, que não liberou, né? Não aceitou a venda, né? Pois é, né? O errado ainda é o Flamengo, né? Depois de tudo que aconteceu, o errado ainda é o Flamengo, né? Aí como é que vocês acreditam que o futebol brasileiro vai pra frente desse jeito? Eu não acredito, né? Se vocês acreditam, deixa aqui a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.